Nossa senhora, você tá muito novinho. Nossa, tá muito novinho. Foi seu aniversário hoje? É hoje? Ó, Deus te abençoe. Lá no início. Então vamos lá, né, gente? Fazer nossa prece pra gente iniciar o estudo. Senhor Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, agradecemos neste momento pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Pedimos, Senhor, que nos dê a força, nos dê o entendimento, para que possamos aprender através da mediunidade, através da doutrina espírita, o caminho para a melhora, para a paz, para o equilíbrio e, acima de tudo, para o amor. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada, permite que possamos seguir junto a Ti, através do estudo, da prática e da vivência do Evangelho. Mais uma vez agradecemos a espiritualidade amiga e, na certeza da sua presença entre nós, damos por iniciado mais um estudo de mediunidade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, né, a gente vai dar continuidade ao estudo da semana passada, né, que a gente estava estudando sobre sintonia, né, percepção, e agora nós vamos para a parte da concentração, né? Então hoje nós vamos falar só de concentração, né? Aqui na apostila aqui do capítulo, no módulo 2, no tema 3, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de concentração, né? Como diz aqui no início do texto, né? Bem simploriamente, né? Concentrar significa convergir para o centro, né? Mas é claro que a gente sabe aí que dentro da questão da mediunidade, né? Tem vários e vários aspectos aí que a gente pode trabalhar, né? Muitas vezes a concentração, ela é algo que a maioria dos médiuns, a maioria do pessoal que está na reunião mediúnica tem muita dificuldade, né? Por quê? Porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa civilização ocidental, né? Para a gente é contraintuitivo se concentrar, né? Porque o que é valorizado na nossa civilização, na nossa forma de viver, é a pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? E que percebe muitas coisas ao mesmo tempo sem ter muita, vamos dizer assim, ou paciência ou, né, necessidade mesmo de focar em determinado assunto, né? Porque a nossa sociedade ela é baseada muito na produtividade, né? A produtividade ela é contra-eficiente aí com a concentração, né? Porque o objetivo mesmo, né, do nosso raciocínio, da nossa forma de construir a nossa identidade aqui ocidental é fazer muito para poder produzir muito, para poder ter muito retorno, né? Então muitas vezes por isso que a gente tem dificuldade em tudo que é espiritual, né? Enquanto que o oriental tem uma facilidade muito grande, dado a sua cultura que é voltada para fazer, né, uma coisa só, mas fazer aquilo com total atenção, né? Apesar que isso está mudando hoje, né? Mas a nossa sociedade atual ela é voltada para fazer exatamente o contrário. Então, quando a gente vai sentar na mesa mediúnica, quando a gente vai fazer qualquer exercício de concentração, né, além de ser difícil, muitas vezes é até penoso para a gente, né, porque intimamente a gente tem uma sensação que a gente está perdendo tempo, que a gente devia estar fazendo outra coisa naquela hora, que a gente devia estar fazendo mais de alguma outra coisa naquela hora, né, e isso é o grande desafio, vamos dizer assim, da nossa espiritualização hoje, né. Por isso também, e tudo está ligado à concentração, né? Uma coisa que eu sempre falo é que quando os espíritos falam para a gente que nós temos muita iniciativa e pouca persistência, também está ligado com a nossa questão de concentração, né? A iniciativa em excesso é a vontade de fazer, só que quando ela demanda da gente uma certa persistência e o abandonar outras situações, aí nós entramos em parafuso, porque nós queremos fazer tudo o mais rápido possível, né, para ter todos os resultados possíveis, né? Então assim, aí empaca, né? Aí vamos dizer assim, o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento numa reunião, por exemplo, fica muito difícil, né? Então esse é o prognóstico. Então muitos médiuns eles sentam na mesa mediúnica e eles começam a concentrar, né, e não conseguem porque não sabem como, né? Então nós temos que fazer um processo aí de reaprender, né, essa concentração, né? Então os espíritos falam assim, para vocês aprenderem concentração, tem que reencarnar lá no Oriente, reencarnar vocês lá no Tibete, lá você ficar lá 70 anos lá no pé do monastério lá, porque aí todo dia que você começar a olhar para o lado, o monte vai dar uma varada na sua testa lá, que você vai parar de ficar querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo,
né? Mas, né, a gente sabe que isso também tem, né, as questões das nossas necessidades atuais, né? A gente tem seguido dentro de um contexto que, infelizmente, né, cria esse choque, né? E um dos grandes choques aí que a gente ainda está tendo, né, da transição aí que está acontecendo no mundo é exatamente em torno disso, né? É a gente aprender a desacelerar. Mas no fundo a gente não quer desacelerar, a gente quer fazer tudo, né? E por mais que a espiritualidade fale com a gente que a gente precisa desacelerar, né, isso é contra-intuitivo para a gente fala assim, não, isso está errado, eu tenho que fazer muita coisa ao mesmo tempo, porque como é que fica sem fazer, né? Então, assim, é um desafio muito grande, né? Então, o que os amigos espirituais ensinam para a gente, né? Primeiro, né, trabalhar a nossa atenção, né? E a atenção, ela vai ter graus de profundidade. Quanto mais você foca em alguma coisa, mais atenção você dá para aquilo, né? E menos disperso você fica, né, para outras situações, né? Então, assim, é muito trabalhoso às vezes para a gente fazer isso, né? Mas normalmente vocês vão notar, né, que a mediunidade, o médium em si, ele é naturalmente meio disperso das coisas do cotidiano, né? Ele tem que ser. Por quê? Porque senão ele não consegue concentrar na espiritualidade, né? Por quê? Porque a comunicação mediúnica, ela é muito, muito sutil, mas muito sutil mesmo quando você é médio vidente, quando você é clarividente, é muito sutil. Por quê? Porque qualquer coisa faz a gente esquecer dos espíritos, né? Eu já contei isso para vocês, né? Mas já aconteceu, por exemplo, eu estar conversando com o Lucas no ônibus, assim, enquanto eu vou trabalhar, assim, ó. Aí eu olho para um outdoor na rua, assim, passa de pé da Fiat ali, ó. Aí eu começo a pensar num monte de coisa, esqueci o espírito. Tá lá no meio da conversa, lá, ele tá me contando alguma coisa, perdeu tudo, né? Porque é muito, muito sutil, né? Então, por isso que antigamente, né, criou-se o espaço do templo, né? Qual que é o objetivo do templo? O objetivo do templo era criar um ambiente de isolamento. Nossa Senhora, o Cacá e as doações da companhia. Obrigado, Cacá. Põe aqui no livro aqui, né? Então, o objetivo do templo era criar um espaço de isolamento para permitir que as pessoas se concentrassem. Só que o que aconteceu, né? Essa concentração, ela nunca conseguiu ser plena. Por quê? Porque as pessoas que estavam lá se concentrando, elas começaram a perceber, né, que tudo que é prático atrapalhava a concentração. E isso gerou, né, um desequilíbrio, que é o quê? O pessoal construía um templo, né, e botava 1000 escravos para fazer tudo que era de trabalho manual e prático, né, para os 15 mestres sentar lá e ficar lá pensando nos mistérios do universo 50 anos. Né? Era assim no Egito, era assim na Grécia, né? Os grandes filósofos gregos, eles brigavam com a ideia do trabalho até falar chega, né? Eles achavam que o trabalho era uma coisa de animal, de ser inferior, né? Então, assim, que quem estava trabalhando não estava pensando, né? Então, por exemplo, você ia na academia do Sócrates, né, ou do Platão, né, principalmente Platão, né? E o Platão falava, né, que quem usava as mãos para trabalhar não era digno de estar ali entre eles. Pra você ter ideia, o conceito que era. Exatamente por isso, porque eles achavam que a pessoa tinha que dedicar tudo para a mente dela, que foi o que criou, por exemplo, os mosteiros da Idade Média, né? Aí junta também com aquele desejo, né, de superioridade, de fugir do mundo, né? Vou fugir do mundo aqui, né? Porque o mundo tira a minha atenção com aquilo que é importante de verdade, né? E hoje, né, nós estamos nessa situação, né? Então, muitas vezes alguns espíritos reencarnam e eles têm extrema dificuldade com a questão material, exatamente porque ele se treinou, né, nos últimos, 3.000 anos, a não ser incomodado com isso. Então, quando fala para ele assim, ele está lá viajando, né, e fala assim, levanta aí para me varrer a casa, é como se estivesse jogando uma bomba na cabeça dele, tipo assim, para que isso, né? E isso, né, e claro que isso, né, a gente tem que aprender a dosar. E dentro da nossa sociedade também, né, é muito complicado também. Por quê? Porque, né, não tem como você sentar lá no seu trabalho e ficar concentrado lá, pensando lá, porque o chefe vai te cutucar, né? Tempo e dinheiro, né? Então, isso tudo são situações que às vezes prejudicam o nosso nível de concentração, né? Então, a gente passa aí uns apertos aí na reunião mediúnica exatamente por isso, porque a gente não consegue desligar, né? A gente chega na reunião, a gente não consegue desligar, né? E somando o quê? O André Luiz, ele fala pra gente que a gente tem um negócio chamado mentossíntese. O que é mentossíntese? É uma palavra complicada para coisa simples. Criar com a mente. Mento, de mente, síntese, né? Então, nós estamos imaginando e construindo coisa mentalmente o tempo todo. E como é que funciona essa construção mental? A gente constrói à nossa volta aquilo que a gente pensa. Então, se o nosso pensamento é todo materializado,
a nossa imagem mental, a nossa companhia mental, né, é toda de coisas da matéria. Então, às vezes a gente vai sentar numa reunião mediúnica, né, você vê lá os médicos sentados na reunião mediúnica, todo mundo de olhinho fechado, mas em torno da cabeça de cada um como se fosse uma nuvem, né, de situações, de construções mentais que ele alimentou ali durante quase que a semana inteira. Então é a conta para pagar, é o menino que tem que buscar na escola, é a briga com o chefe, é a preocupação com o trabalho, é o vídeo que viu lá do time de futebol, é o filme que assistiu, é a briga que teve, é o compromisso que assumiu, e aquilo a gente carrega essa onda mental. E aí quando a gente senta na reunião mediúnica, né, aquela onda está em torno da gente, está aqui, ó, né? O que acontece? A gente senta, fecha o olho e vai concentrar. Na hora que a gente concentra, acontece aquele fenômeno que os espíritos chamam de exteriorização da sensibilidade, que nada mais é do que imaginar que o nosso corpo espiritual ele dilata, ele incha, né? Então o nosso corpo espiritual cresce. Ó, eu estou aqui, concentrei. Ou faz prece, né? O corpo espiritual cresce. Na hora que ele faz isso, ele esbarra logo no quê? Nas nossas criações mentais. Qual que é a nossa primeira percepção quando a gente está na reunião mediúnica? Coisa do nosso cotidiano, né? Fala assim, nossa, foi sentar aqui na reunião, fazer uma prece aqui e minha cabeça encheu de um monte de coisa, de lixo mental, né? Por quê? Porque é aquilo que eu carrego. Então tem muitas pessoas que vêm na casa espírita e não conseguem às vezes produzir ou perceber o espiritual, porque elas estão tão sobrecarregadas dessa energia, que quando ela concentra, a primeira coisa que ela, né, não exteriorizou a sensibilidade, é como se você aguçasse o seu sentido espiritual. O que você vai sentir primeiro? Aquilo que está mais próximo. O que é aquilo que está mais próximo? É aquilo que eu carrego comigo. Então, às vezes, por isso, e isso não é só, né, do ponto de vista do que a gente faz, também tem as nossas emoções. Imagina que eu passei o dia inteiro angustiado. Minha primeira percepção vai ser o quê? Sensação de angústia, que ela ficou ali, né? Como se estivesse ali carregada ali em torno do meu psiquismo ali. Então, às vezes o médium ele vai para a reunião mediúnica, ele fica 20, 30 anos na reunião mediúnica e ele fala assim, eu não consigo concentrar, eu só vejo coisas no meu dia a dia. Na verdade, ele até conseguiu concentrar, só que ele não conseguiu ultrapassar esse limite de percepção. E aí o que acontece? Ele entra nessa percepção, aí aquilo ativa ele, né? Porque, né, ele lembrou lá da conta a pagar, aí ele lembrou daquilo, ele começa a pensar naquilo, ele começa a alimentar aquela energia de novo, e ele fortalece aquela barreira, né? Então, por isso que quando a gente fala da reunião mediúnica, né, os espíritos vivem falando isso, né, desde a época lá do Chico, o que eles falam? Da preparação mental, né? A preparação mental é mais difícil do que a preparação física às vezes. Por quê? Deixar de comer carne é mais fácil do que deixar de preocupar com os problemas do nosso cotidiano. É mais fácil, né? Por quê? Porque a nossa mente ela está ali trabalhando o tempo todo. E quando a gente entende esse mecanismo, nós vamos compreender por que a gente tem dificuldade, às vezes, de fazer prece, de concentrar, né? De ficar na reunião mediúnica, de ficar parado, né? Porque nós estamos num turbilhão, né? E aí o que acontece? A gente tem que aprender a desacelerar dessa energia, né? Só que para desacelerar dessa energia existe um preço a pagar. O que é o preço a pagar? Deixar de querer fazer tudo, né? Aí nós vamos voltar lá em Jesus, quando ele está trabalhando isso com quem? Com a Marta, com a Maria, né? Está lá Jesus com as duas irmãs lá na casa do Lázaro, né? E Jesus está lá conversando com a Maria, e a Marta fazendo o quê? Está arrumando casa, né? Está varrendo, está passando, imagina o que isso fazia, né? Fazendo comida, sei lá o que ela estava fazendo. Parece que ela era rica, mas mesmo assim, né? Então assim, e ela corre para lá e corre para lá e atendendo tudo que ela precisava fazer naquele dia, né? Mas Jesus estava na casa dela, né? Ou seja, Jesus não ia estar na casa dela nos próximos 2000 anos, com certeza, não é nem nos próximos 5000, né? Que ele ia lá, né? E ela estava abrindo mão de um evento que era uma coisa fundamental para a eternidade dela, porque ela não dava conta de desacelerar, né? E aí Jesus chama a atenção dela, fala assim, Marta, Marta, né? E fala assim, ó, te ocupas com muitas coisas, o pai está falando para a gente, né? Mas apenas uma te é necessária, né? Mas ele está desmerecendo o que ela está fazendo? Não, ele está falando assim, ó, você tem que aprender a fazer o jogo, né, do que é importante no seu momento. Maria escolheu a melhor parte, né? Ou seja, naquele momento ali, Maria ia ficar ali, Jesus não ia falar para ela sair e ajudar a outra a arrumar a casa, não, né? Parece que Jesus estava sendo bem, né,
incompreensível. Não, o que ele estava fazendo? Para, você também fica aqui com uma casa, vocês vão arrumar os próximos 50 anos que você estiver encarnado, e tem as outras vidas aí também, vocês vão estar, né? Ele não desmereceu o esforço da Marta, até porque ela estava fazendo isso até para poder, né, como uma forma de agradá-lo, né, de recebê-lo, aquela coisa toda, né? Só que o que acontece? Ela não conseguia concentrar, né? Ou seja, e quem não consegue concentrar não consegue receber a carga de ensinamento, porque o espiritual é extremamente sutil, né? O espiritual é sutil. Então o que acontece? Aí, quando a gente está na reunião mediúnica, nós vamos ter lá os exercícios de concentração e as ferramentas que a gente tem para concentrar. Quais são as ferramentas de concentração? Primeiro, o isolamento sensorial, né? Quanto menos os nossos sentidos interferirem, mais fácil é a gente perceber aquilo que a gente precisa perceber. Então a gente vai minando os sentidos físicos, a gente vai limitando, a gente diminui a luz, tenta ser num ambiente sem barulho, né? Tenta ser num lugar onde não tenha nenhum estímulo exterior muito forte, né? Para poder o quê? Facilitar o processo de concentração. E aí, à medida que a gente vai concentrando, vai aprendendo a fazer isso, o que vai acontecer? A gente vai começar a ter mais facilidade para concentrar. E aí, quando a gente começa a fazer isso, aí vem a segunda parte, que é aquela que eu estava falando, que é o que? Quando a gente bate com os nossos pensamentos. Aí vem duas coisas. Primeiro, o processo de limpeza mental. Como é que a gente faz a limpeza mental? Não tem segredo. Pensamento só se substitui por outro pensamento. Por isso que tem um estudo antes da reunião. Por que a gente não faz a reunião primeiro e o estudo depois? Porque ia prejudicar, né? Porque a gente ia chegar extremamente, né? Sentar na mesa ali, ficar ali, no finalzinho que a gente ia começar a diminuir ali um pouco da vibração, acaba a reunião, vai para o estudo. Então você faz o estudo primeiro, para que dentro do estudo, o que você faz? Você começa a promover uma troca de pensamento, né? Por isso que muitas vezes quando alguém vem na casa espírita e vai assistir uma palestra, alguma coisa, ele está com um problema espiritual, né? O que acontece com a pessoa? Ela fica com sono. Por que ela fica com sono? Porque ela não consegue sustentar uma vibração diferente daquela que ela está acostumada. Ou ela fica com sono, ou ela fica inquieta. Também tem outro caso, né? O que é o que fica inquieto? É aquele que ele vai sentar para fazer alguma coisa e ele não consegue. Ele tem que levantar e fazer, né? Aí ele olha para a parede, ele vai lá endireita o quadro, ele desliga o ventilador, ele liga o ventilador, ele pega um copo de água, ele puxa a cadeira para frente, para trás, né? Por quê? Porque ele está resistindo inconscientemente, né, de entrar naquele padrão. Claro que esse que está nessa situação é menos complicado que o que dorme, porque o que dorme está sendo hipnotizado ali pela treva, né? Mas é o mesmo processo, é uma dificuldade que a gente tem de entrar no campo energético da reunião. Tem gente que vai participar da reunião mediúnica e aí o que acontece? Ele não consegue se acostumar com o grupo. Por quê? Não é porque o grupo é ruim ou porque ele é ruim, é porque às vezes a vibração do grupo é muito antagônica com ele, né? Isso acontece com a gente no trabalho, isso acontece com a gente no dia a dia. Você fala assim, não aguento ficar nesse lugar aqui, não, todo mundo aqui é boca aberta. Minha mãe que falava isso, né? Então assim, o pessoal que é muito manso, muito calmo, deixa para depois, vai que, né? Claro que não pode ser assim também, porque senão as coisas não andam, né, gente? Não adianta, né? Você precisa lá resolver lá uma coisa lá, não dá para você ser assim, né? Mas tem hora que a pessoa tem que ser. Mas aí a pessoa tem essa vibração, ela senta na reunião onde todo mundo está lá. Não, gente, vamos meditar aqui, calma, né? A pessoa pede para morrer. Por quê? Porque aquilo é extremamente, né, agressiva a energia dela. Ela não dá conta, aquilo ali para ela é como se tivesse alguém pisando no pé dela o tempo todo, né? Todos nós temos algum ponto em que a gente tem esse tipo de situação. Eu tenho isso com horário, né? Ontem a gente foi levar os meninos para a festa junina. Nós atrasamos 6 minutos, eu fiquei doido dentro do carro. Mas doido, eu ficava olhando para o lado assim, eu ficava arranhando assim, né? A gente falando assim, calma, Marcelo, nós vamos chegar. Eu né? Liguei para as professoras tudo, para falar que ia chegar atrasado. Nossa, é como se estivesse morrendo para mim, chegar atrasado em alguma coisa. Vocês veem eu chegar atrasado, posso saber que eu cheguei até passando mal, né? Sério, porque eu acho que assim, eu tenho um problema sério com atraso, né? Tem hora que eu vejo as pessoas que atrasam, ficam assim, você tinha tudo que reencarnar na Inglaterra, lá para você ter horário, até para ir no banheiro, para você aprender, né? Eu fico olhando assim, mas eu tenho problema com isso, né?
Mas tem mais comigo, tá, gente? Nem tanto com quem está de fora, não. Mas eu tenho problema com isso. Eu sou muito apegado, rígido com o horário, né? Mas aí o que acontece? Isso é um fator que atrapalha a concentração. Imagina isso na hora da reunião começar. Em vez de estar lá meditando, lá vibrando, eu estou lá. Fulano ainda está lá no banheiro agora na hora da reunião, hein? Vai começar e o fulano não sentou, né? Aí o fulano entra na sala da reunião mediúnica e começa a cumprimentar todo mundo. Quem é atrasado faz isso, tristeza. Aí eu olho assim, meu Deus, já tinha que ter começado uns 5 minutos atrás, o outro está cumprimentando todo mundo, naquela paz. Aí, né, e tem outro que senta e vai contar a história, né? Não, gente, você sabia, né, que eu passei ali, né? E a Dona Maria falou comigo, não, eu falei assim, Dona Maria, meu Deus do céu, Dona Maria vai manifestar aqui agora. Mas tem gente que é assim, nossa, às vezes, eu faço isso às vezes, né? Então, assim, até uma forma de quebrar o gelo, porque a gente está meio chateado, meio tímido, que a gente chegou atrasado, né? Mas a gente é assim, isso tudo são fatores que vão contribuir para a dificuldade da concentração. Né? Então, qual que é a ideia básica da gente concentrar? Eu gosto muito de uma coisa que uma vez o Espírito falou comigo, nem lembro que Espírito que foi, mas eu lembro que foi um Espírito, que os budistas eles têm um negócio chamado de exercício da atenção plena. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é aquele negócio que quando ele vai lá para o jardim, aí ele vai lá cortar a folha da árvore, ele fica lá meia hora olhando a folha, e olha embaixo, em cima, em pé, e o universo dele se resume naquela folhinha daquela planta, né? E aí o que acontece? O nível de concentração que eles têm para fazer uma coisa é estratosférico. Por quê? Porque eles se acostumam a fazer tudo de maneira que minimalista, né? Nós fazemos no atacado, né? Eles fazem no varejo, né? Então eles vão lá um a um, né? Então o que acontece? Quando a gente está uma coisa para ajudar a gente a exercitar isso é o quê? É a gente começar a aplicar mais atenção nas pequenas coisas que a gente faz, né? Tipo, vai lavar um prato, você sente o prato, você olha a estrutura do prato, né? Que é isso que eles fazem, tipo assim, nossa, esse prato aqui ele foi feito. Alguém alguém fez esse prato. Esse prato, né? Quantas mãos passaram por esse prato aqui? Olha. Mas né? Tem uma mediunidade que trabalha com isso, que é psicometria, né? Que muita gente é doida para ter essa mediunidade, mas a pessoa não consegue parar um minuto para prestar atenção em nada, ela não vai conseguir ser um médium psicométrico. Ela só vai sentir uma coisa difusa. Por quê? Porque o médium psicométrico é aquele que pega um objeto, né? Ele coloca na mão assim e ele sente a energia daquele objeto. Mas para ele sentir aquela energia daquele objeto, ele tem que estar disposto a gastar tempo com aquilo. Entendeu? Que é coisa que aqueles xamãs antigos faziam, né? Então assim, o cara sentava com você lá na tribo, lá pegava, lá fechava o olho, segurava na sua mão. Já viu que normalmente, né, benzedeira, esse pessoal segura na sua mão? O que ele está fazendo ali? Ele está fazendo uma leitura de energia, né? Mas para ele fazer uma leitura de energia, não tem jeito dela fazer aquela leitura de energia preocupada lá com a panela de pressão dela lá, não vai rolar, né? Algumas até dão conta, que já chegaram num nível tal, né, que elas não podem fazer, né? Mas assim, é difícil, eu não daria conta, né? Então assim, por exemplo, trabalho de atendimento fraterno, que é outro trabalho mediúnico também, né? Para você atender alguém, você tem que concentrar naquela pessoa, né? Então concentra. Por isso que é um exercício de quê? De primeiro escutar, né? Quem trabalha com isso, médico, psicólogo, psiquiatra, né? Então a pessoa tem que saber, né? Ter uma ausculta para poder perceber o que o outro está sentindo, né? Pode falar. É a primeira vez que eu escuto, né? Você falando disso, mas eu achava que eu tinha um problema, porque eu já faço isso. Eu já faço isso naturalmente. As pessoas me chamam, elas gritam, Eu sou... Aí acorda, a pessoa está me chamando, você vai para do lado, não para a mesa. Eu achava que eu tinha muito. Não, isso aí é concentração, né? O problema é a gente saber entrar no como é que fala? O equilíbrio disso é muito difícil para nós hoje. Porque, como a gente falou lá no início, a nossa sociedade é uma sociedade que preza, né, por ação rápida, imediata e com retorno mais rápido possível, né? Então, quem é multitarefa se dá muito melhor no mundo atual do que quem é sensitivo, né? Por isso que muitas vezes acontecia das pessoas mais sensitivas, o que elas faziam? Elas se isolavam. Era o mestre, o eremita do alto da montanha lá,
né? Pra você chegar nele, você tinha que passar pelos 350 desafios das bestas divinas do Apocalipse. Aí você chegava, né? Depois você ia lá, arrancava o couro do dragão, depois você enfrentava lá, né, os 18 demônios de Azura, aí você chegava lá no cara, né? Aí você chegava lá quase morto, né? E aí, né, normalmente no processo de chegar lá, você adquiria uma sabedoria também, que fala, não precisa falar nada para você, você já sabe. Né? A história, né? Mas é porque, não, né, nós estamos brincando, né, gente? Mas assim, o que acontece? A nossa sociedade dificulta, né? Então nós temos que criar estratégia, até porque senão a gente vira chato. Eu falo, gente, eu sou uma pessoa de difícil convivência, muito difícil convivência. O pau tá quebrando, eu tô lá viajando, entendeu? Mas sério, isso aí é um trem que me faz sofrer. Entendeu? É difícil, né? Porque é muito fácil falar que eu tô viajado aqui, mas enquanto isso o outro tá lá sobrecarregado, fazendo 15 coisas, você não tá ajudando. As pessoas cobram. Né? E cobra tem um certo momento que tem uma razão, né, Carla? Né? Então você imagina, por exemplo, eu sou muito reflexivo. Imagina, tá lá em casa, lá o pau quebrando, lá a Edna lavando, passando, arrumando, mexendo com casa, carregando. E eu sentado lá na cama, lá, viajando assim, né? É chato, né? Aí eu tento voltar, mas mesmo o meu tentar voltar ainda não é... Mas, gente, isso é chato, a gente fica incomodado. Mas então, assim, não é... É difícil de conviver com a pessoa assim, ué. Eu sei que eu sou difícil de conviver, né? Porque quando você explica isso, parece que você está desmerecendo. Você está desmerecendo, tipo assim, o seu trabalho não é tão importante quanto o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui preocupado com as grandes coisas do universo, né? Né? Mas não é, entendeu? Isso faz com que a gente fique meio deslocado, né? Então a gente tem que ter né? O desafio nosso é o caminho do meio, né? É equilibrar as questões, né? Então quando a gente não dá conta de equilibrar, né? Gera-se uma série de situações que são complicadas. Que fala... Augusto Cury. Ele nos livros, uma série que lançou, muito antes da pandemia, falava da ansiedade. Os livros se chamam ansiedade, eu acho. E ele desenvolveu um conceito chamado síndrome do pensamento acelerado. E tem mesmo. E ele fala muito disso, sobre essa quantidade de estímulo que nós temos e a dificuldade de você identificar de concentrar. Antigamente, tinha que esperar a notícia por carta, com um telefonema fixo, alguma coisa. Agora, na velocidade da luz, as coisas bombardeando, já estava no Instagram, essas coisas. Aí ele fala muito sobre você ser um piloto, né? Você é próprio piloto, você se governar. E nós não sabemos fazer isso, né? É novo, né? Nós estamos no meio da transformação. Só que aí eu acho interessante desses livros que um deles, quando ele fala isso, ele cita, por exemplo, que você tem que aprender a começar a separar o jogo de vida, porque o excesso de informação faz com que você comece a pegar um monte de arquivos, de gavetinhas desnecessárias na sua mente. Então, assim, o que realmente é útil para mim? Então, assim, quando começou a pandemia, eu tive um choque muito grande com meu pai lá, assim, acabou bem no início mesmo. Ele foi o segundo e terceiro caso aqui de Belo Horizonte. Os médicos brigando, que nem sabia o que fazer. Então, assim, aí eu comecei a pensar uma coisa e eu vi que você precisa, assim como ele falou lá no livro, ele começou a fazer muito sentido para mim. Você precisa ficar nessa função. Para nós isso é muito complicado. Você vê que os jovens, quanto mais jovem, mais fácil eles fazem isso. Quanto mais velho, mais difícil, né? Então assim, e é uma questão que isso, se a gente for analisar essa questão que tá ligada com a concentração, gente, né? Tem um conceito que os espíritos falam, né? Que o que acontece? No mundo espiritual, quanto mais evoluído o espírito, mais as mentes estão conectadas. Na verdade, no plano espiritual superior existe quase como uma internet do pensamento, porque está todo mundo, você está lá num lugar, lá naquelas esferas iluminadas, o que você pensa, todo mundo pensa, o que você sabe, todo mundo sabe, você está lá saindo e entrando o tempo todo, 1 milhão de informação por hora, né? Então, essa questão da sobrecarga sensorial, principalmente de informação, ela faz parte do nosso processo de evolução, ou seja, isso aí é algo que é natural. Entretanto, nós que somos os espíritos da transição aqui de hoje, nós não estamos
preparados para lidar com isso. Por quê? Porque a nossa mente, né, e a nossa sociedade não funciona dessa forma ainda. A sociedade nos espera um retorno, né, porque é muito voltado para a questão do material, né, mas ao mesmo tempo o nosso psiquismo ele não está pronto para lidar com isso. Por isso que algumas crianças que nascem hoje, né, já nascem com uma forma de raciocínio diferente da nossa, né? Nós até chamamos de problema mental em alguns casos, mas não é. É porque elas têm uma capacidade de absorção de informação e de lidar com muita informação que nós não temos. É mais ou menos a gente querer que o homem de Neandertal pense igual a gente. Nós somos um homem de Neandertal. Eu estou lá batendo a pedra na testa lá, o cara está lá afiando ela para fazer uma machadinha, né? Eu estou lá mordendo a pedra e o cara lá, né, amarrando ela na cordinha lá para fazer um machado assim, né? Eu tô lá esfregando a pedra debaixo do braço assim, e o cara tá lá cortando a carne do bicho lá para fazer. Essa que é uma diferença evolutiva nesse nível, né? Só que agora é no campo do pensamento, né? Então, uma coisa que os espíritos falam para a gente, que a gente está lá na reunião mediúnica, né? Que isso serve para outras coisas, né? Primeira coisa, perceber sem analisar. Né? Então, por exemplo, chegou na reunião, sentei. Beleza, nós já sabemos aqui que tem as etapas, né? E que nós estamos carregados das nossas emanações mentais. O que seria ideal, gente? Que a gente fizesse uma reunião mediúnica, depois a gente ficasse 2 dias só naquela meditação, Não vai acontecer, né? Só se a gente tivesse só se a gente voltasse para o Egito Antigo, para a Grécia. A gente constrói um templo, arruma uns 1000 escravos para fazer o que a gente tem que fazer, né? Para a gente ficar lá só, né? De boa lá, né? Então isso é inaplicável hoje, né? Apesar de muita gente ter saudade disso, né? Eu conheço alguns aí, até no plano espiritual, que falam isso, né? Fala, meu Deus, você não consegue pensar, não, que dó que eu tenho de você. Os espíritos uma vez falaram isso comigo, falando, nossa, seu raciocínio está muito lento, né? Aqui no plano espiritual dá para pensar em 35 coisas ao mesmo tempo, isso daí, igual, né? Coitado, isso que dá, você tem que fazer essas coisas básicas de ser humano aí, ó, tem que libertar da matéria, né? Mas o cara tinha 1000 escravos na época, né? Aí é fácil para ele fazer isso, né? Ele acordava de manhã e falava assim, sobre o que eu vou meditar? Retórica, né? Vou trazer aqui o Sêneca aqui para nós debatermos durante uma semana os mistérios da vida humana, né? Enquanto isso serve, tudo trabalhando lá, né? Era fácil demais, né? Ele deitava, né? Realmente, né? Temos que pensar mais sobre isso, né? Temos que fazer uma reunião para discutir o que nós falamos nessa reunião. Já viram essas coisas? Meu trabalho é cheio disso. Eu fico vendo lá o pessoal fazendo reunião, termina a reunião para marcar outra reunião. Você não resolve nada, né? Mas, né? Mas o que acontece, né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Não analisar. A análise é depois da reunião. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai chegar, fechar os olhos, né? Vamos nos conscientizar do nosso corpo, do que nós somos, da gente, né? Porque a primeira concentração é a gente sair do mundo externo e voltar para a gente. Então a gente volta para o corpo. Por isso que a gente presta atenção no nosso sentido básico, o tato. Quando a gente fez isso, o que vai acontecer? A nossa mente nós vamos começar a dilatar o corpo espiritual. Naturalmente, nós vamos ser invadidos por um monte de reflexo de situação do nosso dia a dia, que é o que nós carregamos com a gente, não adianta. Só se a gente tivesse um pensamento de santo o tempo todo, né? Só pensasse, né? Mas também a gente ia ser o ator da vida, né? Que é para poder fazer isso, né? E aí o que nós vamos fazer? Na hora que esses pensamentos começarem a vir, nós vamos passar por eles, né? Simplesmente aceitá-los, entendê-los, que faz parte, mas a gente não vai prender nele. A grande armadilha é que no afã de a gente brigar com alguma coisa, a gente acaba se agarrando a ela. Com o pensamento ele tem um poder, né, que ele se retroalimenta. É a mesma coisa do vício, né? Então, quando a espiritualidade quer ensinar a gente a vencer um vício, o que eles falam pra gente? O segredo de vencer o vício não é ficar preocupado em vencê-lo, é ocupar o tempo dele com outra coisa. Então, rouba o tempo do seu vício. Se o meu vício é beber até cair, então eu vou para casa espírita, vou lavar roupa, por isso que coisa manual ajuda muito, né? Porque a pessoa está se ocupando, né? Então normalmente o cara que trabalha na obra lá, né? Ele é alcoólatra, ele bebe só depois que a obra acaba, de noite, né? Já está bebendo menos. Se ele tivesse à toa o dia inteiro, ia estar bebendo o dia inteiro. Então ele lá quebrar, né? Bater concreto, virar massa o dia inteiro é bom para ele. Por quê? Porque ele está se ocupando, né? Com outra situação. Então o que nós vamos fazer?
Percebeu alguma coisa? Vamos nos ocupar com outra situação. O que é a outra situação que nós vamos nos ocupar, né? Aí vem os pontos de foco, de concentração. O primeiro deles na reunião, né? A prece. Fizemos uma prece, vamos prestar atenção em quem está fazendo a prece, né? Vamos acompanhar mentalmente aquela pessoa. Segunda coisa que nos ajuda muito a ter foco na reunião, a leitura. O segredo da reunião mediúnica, da que vai acontecer dentro da reunião mediúnica, tá? Aonde? Na leitura do Evangelho. Pegou o Evangelho, abriu ali, saiu ali, pais e filhos, pode saber. É o tema da reunião. Então vamos pensar naquele que foi lido lá. Entendeu? Está concentrando, está tendo dificuldade? Começa a pensar nos temas pertinentes da reunião. Isso para tudo. Está concentrando em alguma coisa na sua casa, né? Aí o processo é igualzinho, gente. Quando a gente concentra em alguma coisa, nós pegamos speed de lá, em torno daquilo, né? Então às vezes você vai estudar, você está lá querendo estudar, aí você começa lá a ler o livro lá, aí quando você faz isso, tem uma dilatação de consciência, do mesmo jeito, né? Até a gente atinge aí alguns que pensam igual a gente, né? Então quando você faz isso, aí você lembra, nossa, deixou o gás ligado, tem que buscar um negócio, não sei o quê. Claro que se for uma coisa de emergência, tem que fazer, né? Mas, por exemplo, é o mesmo processo. Aí o que a gente faz? A gente se volta para dentro do assunto que nós estamos procurando, né, dar foco. O segredo é o foco. O que é o foco? O foco é a gente voltar a nossa atenção para aquilo. Ah, estou tendo dificuldade, então eu vou ler de novo. Ah, estou tendo dificuldade, então eu vou ler em voz alta. Ah, estou tendo dificuldade, vou ler em voz alta enquanto escrevo. São fixadores de pensamento. Aí eu vou começar a jogar energia naquele pensamento ali. O que vai acontecer? Aquilo vai fluir mais fácil. Na reunião mediúnica, né? O que vai acontecer? Eu estou lá de olhinho fechado, eu vou começar a meditar, a pensar na reunião. Quando começa a ter comunicação, eu vou começar a prestar atenção no que está acontecendo na comunicação. Isso vai me ajudar a concentrar. Ah, mas veio aqui um monte de ideia lá, né? É igual sonho, né? Sonhei que tinha um cara pulando, né? Tinha um saci pererê, não sei o que, né? Tudo isso vem da questão da concentração. Oi? Tem jeito de eu sair aqui não, nós estamos no meio do estudo. Você veio que semana passada? A gente só tem atividade aqui agora no dia 9, no sábado, semana que vem, tá? Beleza? Nada. Senão não dá para sair, né, gente? Resolveu, né? Mas é porque eu já imagino que veio a pedir outras coisas. Semana passada ela levou uma cesta, aí veio de novo. Então não tem jeito, né? Toda semana. Mas vamos voltar aqui para a concentração. Então o que é que acontece, gente? O foco é o que vai direcionar a gente. Então a gente vai escolher naquilo que a gente vai dar o foco. O truque é que às vezes, né? O truque negativo é que às vezes o nosso foco ele é sugerido. Seja pelos pensamentos que a gente carrega, seja pelas companhias espirituais que se aproximam da gente. Então chega lá o irmãozinho, ele joga uma ideia na gente e a gente começa a girar em torno daquilo. Lembra lá da história lá da cartomante, ela traga a pessoa amada em 3 dias? Já ouviram isso aí, né? Aqui funciona, gente? O que vocês acham? Hã? Será? Será? Se não funcionar, você acha que continuaria vendendo? Laça a pessoa para você. Como é que laça? Influenciando, né? Então, eu sou um médio desequilibrado. Você é uma pessoa desequilibrada, já que não é alguém para poder usar esse tipo de coisa, para poder, né? Então, você tem que ser alguém com um nível espiritual muito, né? Se a pessoa pela qual eu estou interessado também é uma pessoa espiritualmente desprotegida, você está nem aí para nada, né? O que acontece? É um trabalho de foco. Né? Aquele médio desequilibrado, ele recebe o dinheirinho dele, guarda, né? Ele está lá mentalizando, tem aqueles espíritos inferiores lá que trabalham com ele, né? Esse espírito, a pessoa pede o endereço, ele vai lá no endereço daquela pessoa. Aí ele chega lá na casa daquela pessoa, aí pode acontecer 2 situações, né? A mais comum, ele chega lá, a pessoa está totalmente despreparada, não sabe nem o que é vida espiritual. A última prece que fez foi quando tinha 5 anos de idade, né? Às vezes é um companheiro ou uma companheira desequilibrado no campo do sexo, né? E aí o que acontece? Aí o espírito chega lá e vai lá no ponto fraco dele e começa a falar e começa a mentalizar a pessoa que pagou. Aí falando, nossa, não pode pensar no Marcelo.
Acordo de manhã pensando no Marcelo. Tem alguma coisa entre eu e o Marcelo, né? Nossa, eu penso assim, eu vejo o Marcelo em tudo quanto é lugar. O que está acontecendo? O espírito está focando aquilo. A pessoa é despreparada, desprotegida e não tem nenhum tipo de espiritualidade. Ela entra na onda, né? Entra, porque ela começa a pensar naquilo o tempo todo. Vocês nunca ouviram alguém falar que está pensando no outro o tempo todo? Claro que nem tudo é esse tipo de situação. Mas às vezes a pessoa mesmo ela é desequilibrada e ela mesma fica mandando energia mental para o outro o tempo todo. Aí o fulano fala assim, nossa, não consigo parar de pensar naquela pessoa. Eu achei um saco, um porra. Quantas vezes eu já vi isso? Né? A pessoa fala comigo assim, eu não suporto olhar para a cara daquela pessoa, passa uma semana, tá namorando. Por quê? Porque a força psíquica é tão grande que o outro cede, né? É como se alguém estivesse batendo na porta. Mas aí, claro, imagina, por exemplo, que o Marcelo fazer um trabalho desse lá, né? E aí a pessoa é uma pessoa extremamente espiritualizada, equilibrada, faz prece, faz caridade. O espírito não consegue nem chegar perto. Fala, isso aí vai ser difícil. Isso aí não vai ter jeito, não. Esse aí. Geralmente eles vão falar assim, esse aqui não tem jeito, não. Esse aqui não tem jeito. Exatamente, esse aqui é difícil, né? Aí tenta falar, né? Mas é claro que aí o outro fala assim, não, você pagar um pouquinho mais, né? Mas aí já está, né, inventando para tirar vantagem, porque isso é sempre tirar vantagem, né, gente? Mas isso trabalha a questão da concentração. Nossa, né? Lembra lá do ordinários que vos dirigem? Direciona. Né? E isso não é feito só pelos espíritos desencarnados, pelos encarnados também. Né? O que é o marketing? É o poder de influenciar o outro a querer aquilo que às vezes ele não quer. Em massa ainda. Em massa, né? Fala assim, todo mundo fala assim, fulano é um cara muito legal. Eu começo a achar o cara legal, nossa, é mesmo, né? Não parei para pensar, gente boa, né? Todo mundo fala assim, fulano é um safado. Nossa, cara é ladrão demais, nossa senhora, você viu, né? Nós entramos em onda mental muito fácil. Isso tudo é um processo mediúnico que está acontecendo com a gente. Isso tudo é um processo de concentração. Nós estamos concentrando a nossa força, nossa energia, nosso pensamento em situações, em pessoas, e isso pode salvar a vida de alguém, pode matar. Né? Por isso que quando tem aglomerações muito grandes de pessoas, o que a espiritualidade faz? Normalmente isola. Imagina o juiz de futebol no final da Copa do Mundo. Né? O goleiro lá, o cara vai bater o pênalti lá, o planeta Brasil inteiro cai, né? Quebra a perna, né? Imagina aquela onda mental, espiritual, tem que botar ali uma proteção, porque senão mata o cara. E antigamente matava, né? Vocês já ouviram a história do voodoo? Né? O que é o voodoo se não é uma concentração? O cara pega você, faz um bonequinho, né? Normalmente pega alguma coisa sua, uma roupa, um pedaço de cabelo, né? Para poder dar um foco ali, né? Material, né? E aí o que acontece? O cara do voodoo começa a rezar lá, as rezas, né, dele lá, e vai lá e começa a socar os alfinetes lá, a pessoa começa a passar mal. Por quê? Porque está vinculado. Muitas das religiões antigas aplicavam isso. Quer ver um outro exemplo de concentração? Né? Como se constrói, por exemplo, no candomblé, a vinculação entre o pai de santo, o filho de santo e o santo. Tem 3. Quem que é o filho de santo? É o médium. Quem que é o santo? É o espírito que afiniza com ele. Quem que é o pai de santo? É o cara que coordena lá e que dirige. Né? Então o médium, que é o filho de santo, ele chega no terreiro, e aí o pai de santo percebe ou a mãe de santo, né? Isso não estou falando, né, do básico, tá, gente? Percebe qual que é o campo de sintonia daquela pessoa. Se é uma pessoa mais passiva, se ela é uma pessoa mais ativa, se ela é mais brigadora, fala, não, você é um cara, né? Eu não levo desafio para casa, eu dou porrada em todo mundo, se alguém mexer comigo, você é de Ogum, que é o guerreiro, entendeu? E aí pega um espírito no plano espiritual que tem aquela característica, né, de ser agressivo, aguerrido, guerreiro, né? E aí o que o pai de santo faz? Ele pega, vincula o psiquismo daquele espírito. Lembra que eles têm uma afinidade? Eles pensam igual? É fácil. Junto com o cara encarnado. Aí ele faz um ritual lá, pega um negocinho de baixo, uma debó lá, né? Pega umas ervas, bota sangue de bicho, corta a cabeça do cara, mexe aqui no coronário dele, né? E aí mete energia aqui com sangue, né? E liga lá no espírito. Aí ele guarda o ebó fica com o pai de santo, né? Que é aquele negócio. De tempo em tempo ele fortalece aquela energia ali. O que ele faz? Com aquilo ele controla o filho de santo e ele controla o espírito. Os dois estão conectados nele. Ele é como se fosse o dono da conexão. Então o espírito tem que fazer o que ele quer.
Exatamente, o espírito tem que fazer o que ele quer e o médium tem que fazer o que ele quer. O cara fala assim, não tem jeito de sair, não tem jeito porque você entregou seu livre-arbítrio pro cara. Tá, isso eu tô falando negativo, claro que tem, né? Tem isso aí, tem N materializações aí dentro do conceito religioso, né? Do próprio candomblé, que vai para um lado muito positivo, né? Você pode pegar uma pessoa, por exemplo, que tem uma vinculação com caridade, com amor, e ligar ele com Xalá, né? Que é o espírito que representa Deus, a paternidade divina, o amor, né? Então você está vinculando, aí vai ser aquela senhora que vai lá dar conselho, que vai ajudar, né? Você vinculou duas entidades, mas aí é uma vinculação de outro nível. Ou até tenha ligado a algum, mas quem vai usar aquela força Para outras coisas. Exatamente. Exatamente. Aí tem essa questão toda. Mas olha só, basicamente é um mecanismo de quê? Sintonia, afinidade, concentração e foco. Quem controla o foco, controla aquilo. Guia espiritual da gente na reunião, como é que eles se manifestam, eles se apresentam? Através de conexão via foco. Eles são ligados conosco, né? Através de pontos de afinidade que eles têm com a gente. E quanto maior essa afinidade, mais a coisa flui entre o mentor e o seu encarnado, né? Então não adianta, por exemplo, se eu sou um cara que eu penso, né, em caridade 15 minutos uma vez por mês, eu vou ter 15 minutos de sintonia com o meu mentor, se ele é um espírito muito caridoso. Mas se eu pensar 15 horas por mês, o negócio o vínculo já engrossa. Não adianta. A construção de vínculo se dá através de quê? Convivência. Aí entra a questão da prática, da ação. Então a gente vai entender por que é tão difícil, por que a gente é tão concentrado em algumas coisas e tão dificilmente para concentrar em outras. Porque são os vínculos que nós vamos construindo através do nosso dia a dia, né? Então a pessoa nervosa está construindo vínculo com entidades nervosas. Então é só acender o negócio ali, os espíritos vêm já. Opa, vamos ferver na porrada aí, ó, é nós aí, ó, pode ficar tranquilo que nós vamos te ajudar. Vai, ó, né? Então isso no geral. O fenômeno mediúnico está acontecendo no planeta inteiro. Não é só na reunião, não. Né? Então a nossa concentração ela depende da nossa capacidade de alimentar o foco positivo. Por isso que o espírito fala assim, ó, tá com dificuldade, tá com problema, faz prece. Faz uma prece. Saiu da onda de sintonia, faz prece. Oi? Oi, não entendi. Tem aqui no fundo aqui, ó, pode usar. Vem cá. Pode usar, pode ficar à vontade. É aqui no final do corredor aqui, ó, tá? Pode ir lá. Então é isso, né, gente? Nós vamos terminar o estudo aqui que já está na hora da nossa prática, né? Alguém tem alguma ideia para o estudo da semana que vem? Ou a gente continua da apostila? O que vocês acham? Da apostila amanhã, semana que vem é de transe mediúnico. Vamos voltar no transe aqui. Eita. Vai. Entendi nada que você falou. Entrar em transe? Beleza, então semana que vem nós vamos aqui para o tema 4 aqui do módulo 2, que é o transe mediúnico. Vamos fazer. Talvez nem seja a pessoa que quer tirar do equilíbrio, ela está querendo puxar você para a energia dela. Não, entendeu? Porque assim, muitas vezes a gente tem facilidade de lidar com o que nós somos. Então a gente quer que o outro entre na nossa vibração, né? Então a própria ação às vezes da pessoa que está com a gente é de puxar a gente da nossa energia. E isso para a gente é desagradável, né? Então às vezes não é que a pessoa está querendo te desconcentrar. Claro que existe o caso que a pessoa está ali para, né, porque ela está com raiva de você, ela quer te provocar. Mas isso é uma situação que não é o cotidiano. O que acontece é que a gente vive num universo de sintonia, de afinidade. E quando a gente gosta de alguém, né, nós queremos trazer aquela pessoa para o nosso nível de afinidade. Ou seja, a gente quer que aquela pessoa que a gente ama, que a gente gosta, goste das coisas que a gente quer.
Não é isso? Né? Você fala assim, vou assistir um filme, aí você chega lá no cinema, lá tá passando um filme que você gosta e um filme que você não gosta, né? Aí você fica insistindo com a pessoa para ir assistir o que você quer, né? Além de ser, né? O que você está tentando fazer? Nossa, que legal, isso aqui gosta comigo disso aqui, pra gente, né? Nós estamos querendo construir afinidade, né? Só que às vezes a gente meio que força a barra, né? E isso se torna agressivo para o outro, né? Porque às vezes na nossa ação, né? Aquilo que para nós é a melhor coisa do mundo, para o outro é chato, é ruim, né? Não esqueça da amiga minha que uma vez me pediu um livro emprestado, né? Não sei falar isso, né? Falou assim, me empresta um livro, eu precisando ler um livro espírita, eu dei o Paulo Estevam para ela. Eu dei o livro. Nossa, Paulo Estevam, que meu Deus, te dá o livro Minha Vida aqui, ó. Você lê aqui. Beleza. Não, porque nós estamos no meio do estudo aqui, não tem jeito de pagar, beleza? Então assim, eu peguei o livro, né? Falei, nossa, esse livro da minha vida, que amei isso aqui, chorava aqui, eu li esse livro 10 vezes aqui já, que te dá, que você vai ler aqui e tal, toma, né? Dei, falta em benzer o livro, gente, dei igual você faz aquele ritual lá, você, né? Você leva lá assim, oferenda que desceu, né? Os próprios deuses do Olimpo mandaram o livro para você aqui, ó, toma, minha filha. A menina, né? Passou uma semana, 15 dias, um mês, eu lá, pega aí, né? Aí um dia eu não aguentei, mandei uma mensagem para mim, falei assim, que você leu o livro, o que você achou, né? Aí ela titubeou assim, falou assim, posso te falar uma coisa? Pode, claro. Achei um porre, não consegui sair do prefácio. Eu acho que eu não li o primeiro parágrafo. Achei chato demais. Falei assim, quê? Né? Eu fiquei doido, falei assim, não estou acreditando. Vai, mas para aquela pessoa, né? Não toca. Não é nem que, eu acho que não é nem questão de pesado, não é aquilo que a intimidade da pessoa busca, né? Então assim, às vezes a gente, até para a gente saber doar alguma coisa para alguém, a gente tem que lembrar disso. Não adianta nada o Speed Luz falar assim, vou te trazer aqui o maior presente de Jesus aí, mas não é o presente que eu quero, entendeu? Não é isso, é igual a tia nossa que te dá uma camisa muito bonita, você é menina, você queria um brinquedo, né? Você não quer a camisa de R$500, não, a camisa, você pega a camisa e tem assim, cadê o brinquedo, né? É isso, não adianta, para ela, não, porque é útil, né? Porque a malha dela é muito boa, não sei o que, para ela é importante. Claro que a gente tem que saber valorizar isso no outro, a criança não sabe, né, gente? Mas a gente tem que saber valorizar que deu, a gente, quando a gente recebe um presente, a gente está recebendo aquilo que a pessoa que está dando, muitas vezes, considera que é a coisa que ela gostaria de ganhar, né? Mas é uma questão da gente saber lidar uns com os outros. Então, às vezes, aquilo que me empolga, não empolga o outro. Momentos diferentes. Não quer dizer que por isso eu sou muito bom e o outro é muito ruim, não. Às vezes tem coisas lá que sensibilizam muito mais a determinadas pessoas que não me sensibilizam em nada. E isso acontece dentro da reunião mediúnica. Às vezes tem espírito na reunião mediúnica, né? Chega lá que chora, a reunião inteira comove, você... Espírito chato. Aconteceu isso comigo, eu já contei para vocês lá do meu obsessor lá, que é a minha filha, né? Ela chegou na reunião e ela contou a história sofrida de como eu fiz mal para ela no Egito Antigo. Que eu era um pai muito mau, que eu vendi ela, que eu prostituí ela, que eu ficava lá, que ela era para ser rica, poderosa e blá blá blá. E eu olhei assim e falei, tô nem aí para você. E o pessoal da reunião, eu tô chorando, mas não tinha afinidade. Então o Lucas puxou minha orelha lá, né? Então assim, mas eu não senti. Depois eu tenho que sentir, mas no primeiro dia eu senti nada. Tipo assim, não tem nada com você não, minha filha. Né? Você deve fazer um esforço para poder conectar. de empatia para poder... Exatamente, e eu tenho empatia muito fácil com um monte de gente. Eu choco a história de todo mundo. Naquele caso ali não, vai saber, né, o que aconteceu, né? Então assim, vocês estão percebendo? Então assim, são questões que vão acontecer com a gente dentro da reunião, né? Mas vamos lá, né, gente, fazer nossa prece aqui pra gente terminar, pra gente ir lá pra prática. Senhor Jesus, amigo e mestre, te pedimos neste momento que nos abençoe e nos ilumine, nos ajude a caminhar e a compreender, a respeitar o próximo, a nós mesmos, a tecer os limites necessários para a caminhada, ajudando, Senhor, com o trabalho, com o esforço, com a melhora, com a compreensão. Acima de tudo, nos dê as ferramentas de que precisamos para melhorar a nossa caminhada e para aprendermos a lidar com tudo aquilo que é difícil ainda para nós. Abençoa, Senhor, neste momento, esta casa e aqueles que aqui estão, e permite que as vibrações do Teu amor cheguem a todos aqueles que estão conosco, próximos, à distância, pelo pensamento, pelo sentimento,
através dos caminhos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Vamos lá para a prática, né? Mais um pouquinho. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.